O sol mal havia nascido por trás das montanhas de Minas Gerais quando Kaká estacionou sua caminhonete branca na beira de uma estrada de terra estreita. O ar da manhã era fresco, perfumado pelo cheiro das árvores de eucalipto que cercavam a região. Ele respirou fundo, sentindo o ar puro invadir os pulmões, um contraste absoluto com a rotina cansativa e sufocante da cidade. Fazia meses que ele sonhava com um pequeno intervalo, um momento de fuga, um simples respiro na vida que insistia em exigir demais dele. Hoje, eu só quero paz, nada além disso, murmurou para si mesmo, enquanto passava a mão pelos cabelos e observava o horizonte levemente enevoado. O plano era simples: viajar sem destino definido, dirigir até onde o coração pedisse, entrar em algum vilarejo, comer algo típico, trocar algumas palavras com gente simples. Nada de câmeras, nada de reuniões, nada de compromissos sociais. Apenas ele, a estrada e o silêncio confortável que só Minas sabia oferecer. Depois de alguns minutos parado, ele retomou o volante e seguiu adiante, desbravando as curvas suaves da estrada. O caminho, ladeado por pequenas casas e plantações, parecia uma pintura viva. E quanto mais ele avançava, mais sentia que aquela viagem seria diferente. Ele só não fazia ideia do quanto. Por volta das 9 da manhã, Kaká chegou à entrada de um pequeno vilarejo que não aparecia nem no GPS. Havia um letreiro velho, preso por um único prego, onde se lia: "Bem-vindos à Vila Santa Aurora". O nome lhe transmitiu algo acolhedor, como se dissesse: "Entre, descanse, você está seguro aqui". Ele estacionou perto de uma área onde algumas barracas estavam sendo montadas. Era a feira local, simples, mas vibrante, com cores vivas, aromas misturados e vozes que se cruzavam em harmonia. Galinhas ciscavam ao redor, cachorros dormiam à sombra das barracas e crianças corriam com sacolas de pano penduradas no braço. Kaká colocou óculos escuros, ajeitou a camiseta simples que vestia e caminhou sem pressa. Ele apreciava aquela sensação de anonimato, algo raro na vida dele. Ali, entre pessoas que talvez nem fossem fãs de futebol, ele podia ser apenas um cara alto de São Paulo, e nada mais. Caminhou alguns metros, observando bananas maduras empilhadas, queijos frescos, pimentas vermelhas brilhantes, tomates que pareciam ter sido colhidos minutos antes. Tudo tinha cheiro de vida, de verdade. Foi então que ouviu uma voz suave, porém firme, que parecia atravessar o burburinho da feira inteira. "Moço, compra um pouco de alface fresquinho". Foi apenas isso. Uma frase simples, comum. Porém, algo na entonação fez Kaká congelar. Ele não pretendia parar, na verdade, estava olhando na direção oposta, mas aquele som pareceu puxá-lo pelo peito. Ele virou devagar, como se um fio invisível o conduzisse, e então a viu. A poucos passos dali estava uma barraca pequena, com uma mesa improvisada de madeira, coberta por verduras de folhas verdes e algumas raízes. Atrás da mesa, uma menina de cerca de 12 ou 13 anos segurava um maço de alface e sorria para ele, um sorriso tímido, mas cheio de luz. E naquele instante, tudo dentro de Kaká parou. Ele sentiu suas pernas travarem. O coração, antes tranquilo, agora batia acelerado. A sensação era indescritível, como se alguém tivesse aberto uma porta antiga dentro dele e liberado memórias que ele nem sabia que ainda existiam. Não era possível, ele pensou. Não podia ser. Era apenas uma menina de um vilarejo distante, mas havia algo nela que parecia arrancado diretamente do passado dele. Um gesto, um jeito de olhar, talvez o modo como ela inclinava a cabeça. Era um tipo de familiaridade que fazia o corpo tremer sem que a mente entendesse. O olhar dela encontrou o dele por alguns segundos. E foi como se tudo ao redor desaparecesse. O barulho do mercado, as vozes, as crianças correndo. O tempo pareceu desacelerar, alongar-se, suspender-se no ar. Kaká piscou algumas vezes, tentando recuperar o controle. Inspirou fundo e caminhou até a barraca. "Quanto é o alface?" perguntou, tentando soar casual. A menina abriu um sorriso ainda maior. "R$ 2 o maço, moço. Peguei agora cedo lá na horta da minha mãe. Tá fresquinho, viu?" Kaká assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. "Me dá 3, por favor", disse.
Ela começou a separar os maços, arrumando-os com cuidado, como se cada folha fosse preciosa. Ele observava cada movimento, a delicadeza, a concentração, o jeito de prender o lábio inferior entre os dentes quando ficava focada. Era impossível negar. Algo naquela menina o desmontava. Você mora aqui na vila? Ele perguntou, tentando disfarçar o nervosismo inesperado. Moro sim, moça. Eu, minha mãe e meu padrasto. A gente mora depois do Morro das Goiabeiras. Sabe onde é? Cacá balançou a cabeça. Sou de fora. Só tô passando uns dias. A menina riu baixinho. Ah, turista. Aqui é bom pra descansar mesmo. Minha mãe diz que quem chega aqui sempre fica mais leve. Ela acha que é por causa das montanhas. As palavras dela carregavam uma inocência tão pura que quase doeu. E qual é o seu nome? Perguntou Cacá. Marina, moço, respondeu, limpando as mãos no avental surrado. E o senhor? Ele hesitou apenas um segundo. Às vezes, esconder sua identidade era uma forma de paz. Ricardo, respondeu, usando seu nome verdadeiro, mas omitindo o sobrenome famoso. Ela sorriu, satisfeita com a resposta, e entregou as sacolas de verduras. Prontinho, moço Ricardo. Quer experimentar um cheiro verde que minha mãe faz? É de graça hoje. Ela ofereceu um pequeno maço amarrado com barbante. Cacá pegou, mas suas mãos quase tremeram ao encostar nos dedos da menina. Era absurdo, ele pensava, sentir aquilo, mas não conseguia controlar. Depois de pagar, ele se despediu e começou a caminhar pela feira novamente, mas cada passo parecia pesado. Ele olhava para frente, mas sua mente permanecia na imagem da menina. Por que sinto isso? Quem é ela? Pensava, lutando contra um turbilhão emocional que ele não conseguia explicar. A confusão aumentava dentro dele, uma sensação profunda, quase espiritual. Ele passou por uma barraca de café coado e pediu uma xícara, apenas para tentar se recompor. Sentou num banco de madeira, apoiou os cotovelos nos joelhos e esfregou o rosto com força. Algo dentro dele dizia que aquela menina não era apenas uma vendedora da feira. Havia uma ligação invisível, antiga, poderosa, e ele precisava entender. Cacá ficou ali por quase meia hora, olhando o movimento da feira, mas seus pensamentos estavam fixos em Marina, no sorriso dela, no brilho daquele olhar profundamente familiar. Isso não faz sentido, murmurou baixinho, mas o coração insistia. Fazia. Sim, só que a razão ainda não conseguia acompanhar. Ao final da manhã, quando o calor começou a aumentar e as barracas já estavam quase vazias, Cacá decidiu voltar para a pousada simples onde estava hospedado. Precisava descansar, pensar com calma, ou ao menos tentar. No entanto, quando entrou no quarto, tudo o que encontrou foi silêncio demais. O espaço era pequeno, uma cama de madeira, uma mesa de cabeceira com luminária fraca, uma janela que dava para as montanhas e uma Bíblia aberta no Salmo 121. Como se alguém tivesse deixado ali para desejar proteção aos hóspedes. Ele colocou as verduras sobre a mesa, sentou-se na cama e encarou a parede branca. A imagem de Marina surgia em sua mente repetidas vezes, como uma fotografia que não sumia. Ele pensou em seu passado, em amores que ficaram para trás, em dores que nunca cicatrizaram totalmente, em decisões que mudaram sua vida. E pensou, inevitavelmente, na mulher com quem ele quase construiu uma família anos atrás, antes de tudo dar errado e eles se perderem para sempre. Não, não pode ser, ele sussurrou. Mas por mais que tentasse afastar a ideia, ela voltava com força. Marina lembrava demais essa mulher. Muito. A semelhança era grande demais para ser coincidência. À tarde, Cacá decidiu caminhar até o mirante que ficava perto da vila. Ele precisava ver o horizonte, respirar fundo, organizar pensamentos. O caminho era cheio de pedras, ladeado por flores amarelas e por pequenos córregos que cortavam a terra vermelha. Mas nem o silêncio da natureza conseguia acalmar o turbilhão. Ele parou no alto do mirante, apoiou-se na cerca de madeira e deixou o vento bater forte no rosto. Por que você apareceu na minha vida desse jeito? Ele murmurou, como se falasse com a própria montanha. O sol estava começando a descer quando ele ouviu passos atrás de si.
Virou-se rápido, mas era apenas um senhor idoso que caminhava devagar, segurando um bastão. O homem sorriu de forma simpática. Moço, cê é de fora, né? Perguntou, puxando conversa. Kaká confirmou com a cabeça. O senhor então comentou. Viu-se cedo na feira, comprando verdura da Marina. Menina boa, trabalha demais. A mãe criou ela quase sozinha quando era pequena. A vida delas foi difícil, mas agora tão melhor. O padrasto é gente boa. Kaká sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela sempre morou aqui? Perguntou, tentando parecer desinteressado. O senhor coçou a cabeça. Quase sempre. A mãe dela chegou grávida na vila. Era nova ainda. A história foi um sufoco, mas isso é coisa do passado. A menina é um anjo. É a cara da mãe quando tinha a idade dela. O mundo de Kaká girou por um segundo. O coração bateu mais forte. A confirmação que ele não queria ouvir, mas temia desde cedo, estava ali, nas palavras simples de um desconhecido. Ele agradeceu ao Senhor com um sorriso fraco e voltou para a pousada caminhando como um homem que carregava um peso invisível. Dentro dele, duas verdades lutavam. A razão dizendo que era impossível. O coração dizendo que já sabia a verdade. À noite, enquanto tentava dormir, o rosto de Marina não deixava sua mente. Ele virava na cama, inquieto. A sensação de familiaridade se transformava em algo mais profundo, quase doloroso. Por volta das 11 da noite, ele se levantou, acendeu a luz fraca e se aproximou da janela. A lua iluminava a montanha, criando sombras longas sobre as árvores. Ele ficou ali por longos minutos, respirando fundo, tentando se reconectar consigo mesmo. Mas, no fundo, ele sabia. A vida estava prestes a mudar. Tudo havia começado naquela frase simples na feira. Aquela voz, aquele olhar, aquele instante que parecia qualquer coisa, menos coincidência. Kaká fechou os olhos e apoiou a testa no vidro frio. Por que justo agora? Por que justo aqui? Não havia resposta. Mas havia um sentimento crescente, um chamado, quase espiritual, dizendo que ele precisava voltar à feira no dia seguinte. E, mesmo sem entender, ele sabia que iria. Porque no fundo, algo maior do que ele já havia decidido o caminho. E o destino, silencioso como sempre, apenas esperava o momento correto para revelar sua verdade. O dia seguinte amanheceu com uma névoa fina cobrindo toda a Vila Santa Aurora. O canto dos galos ecoava de longe, misturado ao cheiro de pão recém-assado vindo de alguma padaria que começava a ganhar vida. Kaká acordou cedo, mas não por estar descansado. Na verdade, havia dormido pouco. A imagem de Marina insistia em pulsar dentro da mente dele, como uma lâmpada que não se apaga. Tomou um banho rápido, vestiu uma camiseta simples, calça jeans, tênis e saiu da pousada antes mesmo do café ser servido. O ar fresco bateu no rosto dele quando empurrou a porta de madeira, e imediatamente ele sentiu algo mexer dentro do peito. Era como se o mundo estivesse diferente. Ou talvez fosse ele que já não era mais o mesmo desde o dia anterior. Enquanto caminhava em direção à feira, o coração batia mais depressa do que o normal. Ele tentava se convencer de que era apenas curiosidade, apenas uma sensação estranha causada pela semelhança física entre Marina e alguém que ele havia amado profundamente no passado. Mas, no fundo, algo maior o atormentava. Eu preciso ver ela de novo, preciso entender o que estou sentindo, pensou, apertando o passo. Quando chegou à feira, ainda não havia quase ninguém. Algumas barracas estavam sendo montadas, outras ainda vazias. A barraca de Marina, no entanto, já estava lá, com as verduras impecavelmente organizadas, como se fossem pequenas joias agrícolas. Mas Marina não estava. No lugar dela, uma senhora de cabelo preso em um coque desarrumado ajeitava as hortaliças. Tinha os olhos cansados, a expressão gentil, e um avental florido que revelava que ela provavelmente passará a madrugada trabalhando. Bom dia, disse Kaká, tentando soar casual. A mulher levantou o olhar e sorriu. Bom dia, moço. Procurando alguém? A menina que estava aqui ontem, a Marina. Os olhos da mulher brilharam com um orgulho imediato. Ah, a Marina, minha filha.
Ela foi entregar umas verduras na casa da dona Nair. Já já ela volta. Cacá sentiu um arrepio na espinha ao ouvir minha filha. Não soube explicar por quê. Apenas sentiu. Ela trabalha sempre aqui? Perguntou. Sempre. Desde pequena. É esperta, responsável, mas vive cansada. A vida aqui na roça não é fácil, né? Disse a mulher, ajeitando os maços de couve. Um silêncio surgiu entre eles. Cacá olhava para o rosto daquela mulher, tentando encaixar peças invisíveis de um quebra-cabeça complicado. Era impossível negar. Havia algo nos olhos dela, algo familiar, algo que gritava do passado. Mas ele não ousou perguntar. Pouco tempo depois, Marina apareceu carregando uma cesta de palha e sorrindo como se o mundo fosse leve. Ao vê-lo, ela abriu um sorriso involuntário. Moço Ricardo, o senhor voltou. A alegria genuína da menina fez o peito de Cacá apertar. Voltei. Sim, respondeu, tentando controlar o turbilhão interno. Vim comprar mais verduras. Ela riu. O senhor gostou mesmo da nossa alface, né? Cacá ia responder algo, mas nesse momento ouviu um chamado atrás dele. Marina, filha, traz o dinheiro do troco aqui. A menina correu até a mãe, e foi então que Cacá percebeu algo que não vira antes. Ao correr, Marina levantou levemente a barra do vestido, revelando um pequeno colar no tornozelo. Um colar de contas coloridas, muito parecido com um que ele mesmo havia dado anos atrás para uma pessoa muito especial. Seu coração disparou. Não, isso é coincidência. Só coincidência. Mas parecia que coincidências demais estavam se acumulando. Quando Marina voltou, Cacá já não conseguia esconder o nervosismo. Marina, sua mãe é aquela senhora ali? Perguntou, apontando com cuidado. É sim, minha mãe é tudo pra mim. A gente já passou muita coisa junto, disse a menina, com um orgulho doce. Cacá engoliu seco. E seu pai? Perguntou com a voz baixa. Ela balançou a cabeça. Nunca conheci. Minha mãe disse que a vida separou eles quando ela estava grávida. Muita confusão. Muita dor. Ela nunca quis falar muito disso. A frase caiu sobre os ombros de Cacá como uma pedra. Ele ficou paralisado. Marina percebeu o incômodo e perguntou. O senhor tá bem, moço Ricardo? Ficou meio branco. Ele tentou sorrir, mas foi quase impossível. Tô bem, só calor. Quer água? Tenho ali no isopor. Não precisa, obrigado. Mas sua mente estava em colapso. Aquela confirmação indireta, simples, quase inocente, era tudo que ele precisava para sentir o chão tremer. Ricardo, uma voz feminina atrás dele ecoou como um trovão silencioso. Cacá virou-se lentamente. E lá estava ela, a mulher do passado, a mulher que ele amou profundamente, a mulher que desapareceu da vida dele em meio a uma confusão absurda, a mulher grávida no último dia em que se viram, e que ele nunca soube se realmente levou adiante a gravidez. Agora ela estava ali, bem diante dele, com o olhar congelado, o rosto pálido e o corpo incapaz de se mover. Era ela, a mãe de Marina. A ex-esposa que o destino havia arrancado de sua vida com violência anos atrás. O mundo dos dois parou. Por um instante, o barulho da feira inteira desapareceu. As vozes das crianças, o arrastar das caixas, o mugido das vacas, tudo sumiu. Era como se houvesse um véu entre eles, isolando os dois em um espaço onde apenas o passado existia. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Ele não conseguiu responder de imediato. Palavras não vinham. O coração parecia ter sido esmagado. Finalmente, murmurou. Eu só estava viajando. Passei na feira ontem. E ela desviou o olhar, claramente tentando controlar emoções antigas. Não esperava te ver novamente. Ainda mais aqui. Nem eu, ele disse, com a voz rouca. Os dois ficaram alguns segundos em silêncio. Um silêncio constrangedor, pesado, cheio de lembranças não resolvidas e feridas antigas que nunca cicatrizaram. Marina, sem perceber nada, se aproximou e abraçou a mãe pela cintura. Mãe, esse aqui é o moço Ricardo. Ele comprou minhas verduras ontem. É muito gente boa. A mulher fechou os olhos por um instante.
Era quase doloroso ver a filha apresentando o próprio pai, sem saber que era o pai. Ela abriu os olhos novamente, encarou Cacá com firmeza e disse: "Precisamos conversar, mas não aqui." Eles se afastaram um pouco da feira e seguiram para uma rua silenciosa, onde árvores antigas faziam sombra. Marina ficou ajudando a mãe na barraca, sem imaginar o peso do diálogo que estava prestes a acontecer. Quando chegaram a um banco de madeira perto de uma pequena capela abandonada, a mulher respirou fundo. Eu sabia que isso podia acontecer um dia. A vida é assim, gosta de brincar com a gente. Cacá apoiou as mãos no joelho, o corpo tenso. "Por que você desapareceu?" perguntou, com a voz embargada. Ela fechou os olhos, como se aquela pergunta doesse física e emocionalmente. "Você se lembra do que estava acontecendo naquela época?" "Não lembra. Eu me lembro da confusão, da briga, mas não de você me dizer que estava grávida." Ela baixou a cabeça. "Eu tentei. Eu juro que tentei te contar. Mas você viajou. Depois daquele último desentendimento, você sumiu. E eu também estava magoada demais para correr atrás. A gente era criança tentando viver como adulto. Ricardo." Um silêncio se instalou entre eles, doído, sufocante. Ele perguntou, quase num sussurro: "Marina, é minha filha." Ela levou alguns segundos antes de responder. Segundos que pareciam séculos. Finalmente, disse com a voz tremendo: "É." Cacá fechou os olhos, e 2 lágrimas discretas escorreram. Ele tentou limpar rapidamente, mas não adiantou. A dor e a emoção eram intensas demais. "Por que não me contou?" perguntou. Ela olhou para ele, com os olhos cheios d'água. "Porque quando finalmente decidi te procurar, você já tinha seguido sua vida. E depois, eu conheci meu marido. Um homem bom. Ele criou Marina como filha dele. E eu achei que talvez fosse melhor deixar tudo como estava." Cacá desviou o olhar para o chão, tentando processar. Seu coração estava em guerra. Uma parte dele queria gritar. Outra parte queria apenas abraçar a filha. E outra ainda estava devastada pelo tempo perdido. "Ela sabe?" perguntou. A mulher respirou fundo. "Não, e eu prefiro que continue assim." Ele levantou o olhar, surpreso. "Por quê?" Ela limpou uma lágrima teimosa que escapou. Por que revelar a verdade agora destruiria a vida dela? Ela ama o padrasto. E ele a ama como se fosse dele. "Eu não quero machucar ninguém. Nem ele, nem ela, nem você." Cacá sentiu o peito queimar. "Eu não quero destruir nada. Só quero conhecer minha filha." Ela assentiu, com tristeza. "Eu sei. E você merece. Só não como pai. Não agora. Não assim." Cacá levou as mãos ao rosto, respirando fundo. O ar parecia não entrar direito. Finalmente, ela colocou uma mão suave sobre o braço dele e disse: "Se quiser estar perto dela, seja como amigo, como alguém da vila, como alguém bom. Ela vai adorar. Mas não diga nada. Não mude a vida dela. Por favor." Ele ergueu os olhos, e neles havia um mar de emoção. "Eu nunca vou machucar ela. Nunca." A mulher sorriu com tristeza. "Eu sei. Por isso eu confio em você." Cacá então fez a pergunta que rasgou os dois. "Você foi feliz?" Ela engoliu em seco. "Fui. E não fui. Mas minha filha foi. E isso é o que importa." Quando voltaram à feira, Marina correu até eles com um sorriso. "Mãe, o seu patrão mandou mensagem. Ele quer que você entregue ovos lá na casa da dona Mersa." A mulher assentiu. "Marina, atende o moço Ricardo enquanto eu resolvo isso. Tá?" A menina respondeu como um obediente. "Sim, mãe." E enquanto ela sorria para Cacá, oferecendo-lhe novamente um maço de alface, ele sentiu o coração partir, porque agora ele sabia a verdade. Ela era sua filha, e ela nunca saberia disso. E foi naquele segundo, naquele sorriso inocente e puro, que Cacá decidiu: "Vou ficar, vou ajudar, vou cuidar dela, mesmo que seja na sombra, mesmo que ela nunca me chame de pai." Porque amor verdadeiro não precisa de reconhecimento, precisa apenas existir. A noite já havia tomado conta da pequena vila quando Cacá começou a descer a estrada de terra batida.
A luz amarelada dos postes era fraca, quase inútil, mas suficiente para iluminar o caminho estreito entre as casas simples. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Era como se seus pés tentassem avançar, mas o coração pedisse para parar, para respirar, para entender o que estava prestes a enfrentar. Ele jamais imaginou retornar àquele lugar. Muito menos imaginou carregar no peito uma sensação tão profunda, quase sufocante, difícil de nomear. A cada vez que fechava os olhos, o rosto da menina surgia diante dele. O sorriso tímido, o jeito curioso, a forma como ela arrumava as verduras na mesa, com cuidado exagerado, tudo aquilo batia em algo dentro dele, como um eco vindo de muitos anos atrás. E naquele eco, havia uma verdade que começava a gritar. Quando chegou em frente à casa da mulher, Kaká parou. Não era mais o jovem que um dia prometeu amor eterno. Não era o jogador que brilhava nos estádios. Era apenas um homem, tremendo diante de uma porta que guardava um passado que ele achou que nunca mais reencontraria. Bateu. A porta abriu devagar, mostrando o rosto que ele evitou por anos. Não por falta de amor, mas porque a vida havia se encarregado de afastá-los. Ela estava mais velha, mais cansada, mas ainda tinha o mesmo olhar doce, pesaroso, que um dia o fez acreditar que o mundo era menos cruel. Você voltou, disse ela, quase num sussurro. Kaká apenas assentiu. Ela abriu a porta e deu espaço para ele entrar. A casa era simples, humilde, mas acolhedora. A mesa tinha um pano florido, e no fogão ainda havia cheiro de feijão quente. Ele sentou-se, observando as paredes com fotos antigas e pequenos objetos de barro. Tudo tão simples, tão distante da vida luxuosa que ele levava, e ainda assim tão acolhedor. Você quer falar sobre o quê, Kaká? Perguntou ela, sentando à frente dele. Ele respirou fundo. Sobre a menina. Ela ficou imóvel, sem expressão. O que tem ela? Ela, ele hesitou. Me lembrou alguém. Me lembrou muito. A mulher apertou as mãos sobre o colo, nervosa. Não faça isso, murmurou, a voz quase quebrando. Eu preciso entender, disse ele, encarando-a direto nos olhos. Preciso saber por quê. Por que ela parece tanto comigo? A frase caiu entre eles como um raio silencioso. Ela desviou o olhar, como se encarasse aquela verdade fosse mais doloroso que fingir que nada estava acontecendo. Você já sabe, respondeu ela, por fim. Os olhos dele arderam. Mas eu quero ouvir você dizer. Houve um silêncio longo, profundo, carregado de tudo o que nunca foi dito entre eles. Então, finalmente, ela levantou o rosto e respondeu com firmeza, porém com lágrimas nos olhos. Sim, Kaká, ela é sua filha. Ele fechou os olhos. Não havia surpresa, apenas uma dor imensa, quase física. Uma dor que misturava culpa, saudade e um amor que nunca teve a chance de existir. Por que você não me contou? Perguntou ele, com a voz embargada. Ela respirou fundo, tentando se manter firme. Porque naquele tempo você estava prestes a ir embora do país. Era sua oportunidade. Sua carreira estava explodindo. Eu não queria ser o motivo de você desistir de tudo. Não queria que você ficasse por obrigação. E... ela hesitou. Nós estávamos magoados um com o outro. Nada fazia sentido. Eu tive medo. Medo de mim? Perguntou ele. Medo de destruir o seu futuro. Corrigiu ela. Você tinha um mundo inteiro pela frente. Eu só tinha uma vida simples e uma gravidez inesperada. Kaká passou a mão pelo rosto, tentando controlar o tremor. Você tirou de mim a chance de ser pai. Ela fechou os olhos, sofrendo com a acusação que também machucava a si mesma. E você tirou de mim a chance de acreditar que ficaríamos juntos, respondeu, sem agressividade, apenas com tristeza. Nós dois perdemos, Kaká. Perdemos muito. Os dois ficaram em silêncio por longos segundos, até que passos rápidos vieram do lado de fora. Quando a porta se abriu, a menina apareceu, carregando uma pequena cesta. Seu sorriso iluminou a sala inteira. Mãe, entreguei tudo, disse ela, antes de engasgar com a surpresa ao ver Kaká. Oi, moço. Ela correu até ele com alegria espontânea, natural, pura. Você voltou.
Ele sorriu, mas o coração doeu. Voltei. Sim. Ela começou a falar sobre o dia, sobre as entregas, sobre o bolo que ganhou, sobre a vizinha que prometeu comprar mais verduras no fim de semana. Cacá escutava como quem tenta memorizar cada gesto, cada palavra, cada detalhe, como um pai que vê o próprio filho pela primeira vez. Quando ela correu para tomar banho e se preparar para dormir, o ar na sala voltou a ficar pesado. Ela é tão... Ele tentou falar, mas a voz falhou. Linda, forte, bondosa, completou a mãe. Tudo o que eu consegui fazer por ela. Cacá respirou fundo, encarando-a com um olhar que misturava gratidão e arrependimento. Você fez mais do que eu teria feito, disse ele. Fez tudo sozinha. Eu não sei como agradecer. Ela balançou a cabeça. Não estou te pedindo nada, Cacá. Só quero que você respeite a vida dela. Ela cresce feliz, mesmo sem saber quem você é. Eu não vou tirar nada dela, prometeu ele. Nem da sua família, nem do seu marido. Não quero confusão. Não quero machucar ninguém. Ela relaxou um pouco. Então, o que você quer? Ele olhou para a porta do quarto onde a menina dormia. O coração apertou. Quero ajudar, respondeu com firmeza. Quero garantir que ela tenha oportunidades. Quero proteger. Quero estar por perto, mesmo que de longe. Não quero substituição. Não quero presença forçada. Quero apenas fazer parte da vida dela como puder. A mulher respirou fundo, emocionada. Sem dizer a ela quem você é. Sem dizer, confirmou. Se um dia ela souber, que venha de você. Eu não vou tirar o chão dela, nem o seu. A mulher enxugou uma lágrima. Obrigada. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo quintal, a menina apareceu na porta, sonolenta, segurando um cobertor. Mãe, ouvi barulho. Cacá se aproximou dela, ajoelhando-se para ficar à sua altura. Está tudo bem, campeão. Você precisa dormir. Ela bocejou e perguntou, ainda meio acordada. Você vai voltar amanhã? O peito dele apertou. Ele olhou para a mãe da menina, que apenas observava, sem interferir. Vou sim, respondeu ele, com um sorriso suave. Se você quiser. Quero muito, disse ela, antes de voltar para o quarto. Cacá ficou parado alguns segundos, observando-a entrar, como quem observa o maior tesouro da própria vida se afastar alguns passos. A mãe fechou os braços ao redor do próprio corpo e disse: ela vai se apegar a você. Ele olhou para o céu escuro, cheio de estrelas. Eu também já estou, confessou. E pela primeira vez desde que pisou naquela vila, ele sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Paz, mesmo dentro da dor. Paz, mesmo sabendo que nunca poderia dizer a verdade à filha. Paz, porque pela primeira vez na vida, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Ele iria mudar a vida da menina. Em silêncio, com amor, com responsabilidade, com uma promessa que carregaria até o último dia. A chuva caía fina naquela manhã, espalhando um perfume de terra molhada que parecia se misturar com o ar tranquilo da vila. As gotas batiam no telhado de zinco das barracas do mercado, criando um som ritmado, hipnotizante, quase como se a natureza estivesse tentando embalar o lugar em uma calma forçada. Mas o coração de Cacá não tinha calma alguma. Ele caminhava devagar pela estrada estreita que levava ao mercado, com as mãos nos bolsos e o olhar fixo no chão, como se buscasse coragem em cada passo. A noite anterior havia sido uma das mais difíceis da sua vida. Depois de descobrir a verdade e ouvir tudo da própria mãe de Marina, ele passou horas encarando o teto do quarto da pousada simples onde estava hospedado. Sentiu vontade de gritar, de chorar, de viajar no tempo e dizer ao jovem Cacá que nunca deveria ter deixado aquela mulher partir, que nunca deveria ter aceitado a distância. As viagens, os contratos que o arrancaram do Brasil no momento em que a vida estava prestes a lhe mostrar um de seus maiores presentes. Mas o tempo não volta. O tempo não negocia. O tempo apenas passa e cobra tudo. Quando ele finalmente chegou ao mercado, a cena era diferente dos outros dias. Não havia gritos animados dos vendedores, nem risadas altas de quem já estava acostumado com o trabalho duro. Todos estavam mais contidos, talvez por causa da chuva. Mas Marina estava lá, sob uma lona azul improvisada,
organizando os maços de coentro e alface como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ela ouviu antes que ele conseguisse se esconder entre as bancas. "Moço!" gritou, acenando com força. "Eu trouxe hoje os tomates mais bonitos que já colhi." O coração dele quase saiu pela boca. Ele caminhou até ela, e a menina sorriu como se estivesse vendo alguém da própria família. "Você veio", disse ela, animada. "Eu prometi, não foi?" respondeu ele, tentando esconder a emoção. Marina começou a mostrar todos os legumes que tinha separado, falando sem parar, com uma animação tão pura que parecia iluminar até a manhã cinzenta. Cacá escutava como se cada palavra fosse um presente, como se cada gesto fosse um tesouro que ele tentava guardar para sempre dentro da memória. Por alguns minutos, sentiu-se feliz. Feliz de verdade. Como se pudesse simplesmente viver naquele momento para sempre. Como se nada mais importasse. Mas a felicidade dele era delicada como vidro fino. Porque, enquanto observava Marina arrumar os produtos, ele sabia que estava vivendo um empréstimo do destino. Em algum momento, ele precisaria ir embora. Em algum momento, teria que aceitar que não podia tomar aquele espaço na vida dela. Não podia roubar o lugar do pai que ela conhecia. Não podia ser o responsável por uma ruptura que destruiria a família dela. O mundo pode ser cruel, mas crianças não merecem carregar essa dor. E ele sabia disso melhor que ninguém. A mãe de Marina apareceu minutos depois, sob um guarda-chuva preto, tímida, segurando um casaco para a menina. Ela viu Cacá e parou por um instante, o suficiente para que seus olhares se encontrassem e toda a história não dita entre eles se fizesse ouvir sem som algum. Ela se aproximou lentamente. "Marina, coloca o casaco. Está frio." A menina obedeceu sem reclamar, ainda animada com a presença de Cacá. A mãe, porém, parecia carregada por um silêncio pesado. "Podemos conversar um minuto?" ela perguntou, sem olhar diretamente para ele. Cacá assentiu e se afastou com ela alguns passos, deixando Marina organizando as verduras. A mulher respirou fundo antes de falar. "Meu marido percebeu que você esteve aqui ontem. Ele perguntou quem é você. Perguntou por que você veio até nossa casa, por que ficou olhando tanto para a Marina." Cacá sentiu um frio no estômago. "Ele sabe alguma coisa?" "Não", respondeu ela rapidamente. "Mas ele desconfia." "E eu?" Ela parou, a voz falhando. "Eu não posso deixar essa desconfiança crescer. Não posso arriscar que ele pense coisas que não são verdade. Ele é um bom homem. Ele cuida da Marina como se fosse filha dele. Se ele achar que existe alguma ameaça, pode machucar ela sem querer. Pode machucar a nós dois." Cacá fechou os olhos. Era tudo o que ele mais temia. "Eu nunca quis causar problemas", disse ele. "Eu sei", respondeu ela. "Mas você precisa ir embora, Cacá, hoje, antes que fique pior." O mundo pareceu desmoronar sob seus pés. Ele olhou em direção à menina, que continuava arrumando as verduras e fazendo pequenas caretas concentradas, do exato jeito que ele fazia quando tinha a mesma idade. Como sair? Como virar as costas para a filha que ele acabou de conhecer? Como abandonar de novo o que a vida tinha roubado dele por tantos anos? Mas amor verdadeiro não é posse, é proteção. Ele respirou fundo, lutando contra a dor que o esmagava por dentro. "Eu vou", disse por fim, "mas deixe-me me despedir dela." A mãe hesitou. Seu olhar ficou molhado, mas ela acabou concordando. Cacá voltou até a banca com passos lentos, sentindo o coração pesar tanto que parecia que ia se partir. "Marina", chamou ele suavemente. Ela olhou para ele com a mesma alegria de sempre. "Você vai escolher os tomates hoje." Ele sorriu, mas era um sorriso triste, quebrado. "Na verdade, eu vim me despedir." Os olhos dela se arregalaram. "Vai embora." "Mas, por quê?" Cacá ajoelhou-se para ficar na altura da menina. "Porque preciso voltar para meus trabalhos, minhas responsabilidades. Mas isso não significa que eu não vá pensar em você. Significa apenas que o moço aqui não pode ficar para sempre na vila." Ela mordeu o lábio inferior, claramente decepcionada. "Mas você vai voltar, né?" Essa pergunta caiu como uma faca afiada no peito dele. Ele olhou nos olhos dela, olhos que pareciam os dele,
e respondeu com a voz mais suave que conseguiu: pode ser que eu volte um dia, mas mesmo quando eu não estiver aqui, eu vou torcer por você. Muito. Marina baixou a cabeça. Eu queria que você ficasse mais. Kaká acariciou o topo da cabeça dela, com ternura que só um pai poderia sentir. Marina, lembra de uma coisa, tá? Sempre que você plantar alguma coisa, cuide com carinho. Sempre que você ajudar sua mãe, faça com amor. Sempre que olhar para o futuro, não tenha medo. Você nasceu para coisas grandes. Ela sorriu pequena, tímida. Você sempre fala coisa bonita assim. Ele riu. Só quando a pessoa é muito especial. A mãe observava de longe, com lágrimas nos olhos. Ela sabia exatamente o que significava aquele toque, aquela despedida, aquela troca silenciosa entre pai e filha, mesmo que uma não soubesse da verdade. Quando Marina voltou a atender outra cliente, Kaká se levantou lentamente, como se cada músculo do corpo doesse. A mãe da menina se aproximou. Eles ficaram frente a frente, sob a chuva fina. Obrigada por não complicar nossa vida, disse ela. Eu nunca faria isso, respondeu ele. Eu sei que ela é feliz, e esse é o mais importante. Ela enxugou uma lágrima que insistia em descer. Eu prometo que vou cuidar bem dela. Não tenho dúvida, respondeu ele, com sinceridade. Ela respirou fundo, tomou coragem e disse: eu sei que você quer ajudar, e você pode. Mas faz isso de longe, sem aparecer, sem deixar que ela suspeite. Eu autorizo. E agradeço. Kaká sentiu uma emoção tão grande que precisou desviar o olhar para não chorar. Eu vou cuidar dela. Não como um pai, mas como alguém que ama sem esperar nada em troca. Eu prometo. Nada vai faltar para ela. Nada. A mãe assentiu, tocando levemente o braço dele em agradecimento. Adeus, Kaká. Ele não respondeu. Apenas olhou pela última vez para a menina, que ria enquanto separava as verduras, completamente alheia ao terremoto emocional que acontecia a poucos metros dali. Então ele se virou e começou a caminhar pela rua de terra. A chuva engrossou, mas ele não correu. Deixou que as gotas lavassem seu rosto, sua culpa, seu amor silencioso. Cada passo doía, mas também libertava. Ele sabia que não podia ser pai de Marina com o nome, mas podia ser pai com atitudes. Podia proteger, podia cuidar, podia garantir um futuro digno, podia amar, mesmo que em silêncio. E isso, às vezes, era mais nobre do que qualquer reconhecimento. Meses depois, uma organização social iniciou a reforma completa da casa da família. Marina ganhou bolsa de estudo, materiais escolares, roupas novas, acompanhamento médico e até uma pequena horta moderna foi instalada no quintal para aumentar o trabalho da família. Tudo anônimo, tudo silencioso, tudo vindo dele. Marina nunca soube quem era o protetor invisível. Mas todas as vezes que recebia uma carta da fundação com mensagens de incentivo, escritas por Kaká, mas assinadas por outra pessoa, ela sorria e dizia: mãe, esse moço escreve igual ao Kaká. E a mãe sorria de volta, emocionada, guardando para si a verdade. Kaká voltou ao mundo dele, às viagens, às entrevistas, aos projetos. Mas, sempre que fechava os olhos, via a filha sorrindo no mercado. E saber que ela estava bem, que teria um futuro, que jamais sofreria por falta de oportunidades. Era tudo o que ele precisava para seguir em paz. Ele nunca ouviu a palavra pai sair da boca dela, mas não fez falta, porque amor verdadeiro não precisa ser dito, precisa ser vivido. E ele a amaria por toda a vida, mesmo que o mundo nunca soubesse disso.